Oi, terceiro ano, tudo bem? Então vamos voltar para a nossa rotina de estudo e hoje a nossa matéria será matemática, que nós vamos dar início às atividades. Vocês vão pegar o livro de vocês lá na página 100. O que é a atividade? Era a continuação do que nós estávamos vendo antes de sairmos de férias, sobre os dias, meses e ano. Então o que nós temos lá? Uma ficha de atividades, né? Vocês têm atividade na página 100, que continua da anterior. Vamos relembrar. Sobre o que falava? Ele pergunta lá de bimestre, trimestre e o semestre. O que é o bimestre? Quando a gente fala de bimestre, nós estamos falando de 2 meses. Quando a gente fala de trimestre, são 3 meses. E o semestre é quando a gente separa em 6 meses. Então, vamos lá, ó. O Pro fez aqui para vocês. O bimestre, 2 meses, trimestre e o semestre. Como que a gente separa? Por exemplo, um bimestre começa em que mês? Janeiro e fevereiro. 2 meses. Então, você está separando sempre de 2 em 2 meses. Se eu falar trimestre, então vai ser janeiro, fevereiro e março. São 3 meses. E se eu falar semestre? Quais são os meses que se encaixam? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Nós não temos 12 meses no nosso calendário? Então, o primeiro semestre vai até junho, de 6 meses. E depois, qual é o próximo semestre? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente consegue separar. Quando a gente fala a reunião de pais do segundo bimestre. Então, teve o primeiro bimestre com 2 meses, o segundo bimestre com 2 meses. A nossa composição são 4 bimestres. Então, a cada 2 meses, vai contabilizando um bimestre de vocês. Aí, na página 100, pergunta algumas coisas sobre os dias da semana. O que vocês têm? Quais são os dias da semana? Começa em que dia mesmo a nossa semana? Nossa semana começa no domingo, lembra? Então, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Chegou no sábado, na hora que for no domingo, começa uma nova semana. Então, o ano é composto por 12 meses, né? E quantos dias é na semana? São 7 dias. Então, vocês vão responder a página 100, a página 101. Depois que terminou a página 100 e a 101, vai virar lá na página 102. O que ela pergunta na página 102? Como saber? Olha o que fala sobre o significado do ano bissexto. O que será que é um ano bissexto? O nosso ano, ele tem 365 dias, certo? Mais 6 horas. Então, o ano ele vai ter 365 dias e mais 6 horas. Quando a gente fala de ano bissexto, o que acontece? A cada 4 anos vai ter 366 dias, 366 dias. Essas horas que sobrou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano, são 6 horas. Então, vamos imaginar que a gente vai somar quanto? 6 mais 6 mais 6. Ó, a Pro vai fazer aqui com vocês. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Quanto dá? Olha lá. 6 mais 6, 12 com mais 6, 18 com mais 6, 24. 24. O nosso dia não tem 24 horas? Olha lá, o nosso dia tem 24 horas. Por que vai ficar um dia a mais? Então, a cada 4 anos, nós vamos ter um dia a mais no nosso calendário. E o mês que foi escolhido para colocar esse dia a mais é o mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro termina sempre no dia 28. Só que a cada 4 anos,
ele vai ter 29 dias, ele não vai ter 28. Então, nós chamamos esse ano de ano bissexto. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter 29 dias no mês de fevereiro. Aí, como que a gente pode saber? Porque os meses são distribuídos em 30 dias e 31 dias. Pro, como é que eu descubro qual é o mês que tem 30 dias e qual é o mês que tem 31 dias? A Pro tem um segredo para contar para vocês. Vocês vão fazer assim, ó, com as mãos. A gente vai estar assim com as nossas mãos. O primeiro ossinho aqui, onde a gente tem a saliência, é o mês de janeiro. Então, vocês vão ter o ossinho aqui, ó, onde vocês têm a saliência, né? O mês de janeiro. Ele vai começar com 31 dias. Fevereiro, bem aqui, ó, não tem a saliência, né? No meio entre um dedo e outro. São 30 dias, fevereiro. Só que fevereiro não é 30 dias. Lembra que o mês de fevereiro, ele vai ter 28 ou 29 dias. É o único. Então, ó, 31 de janeiro, 28 dias de fevereiro. A cada 4 anos ele vai ter 29 dias. A gente foi para mês de março, ó, na saliência aqui nossa. 31 dias. Abril, 30 dias. Maio, 31. Junho, 30 dias. Julho, 31. Aí acabou essa mão, vai para essa aqui, ó. Começa pela saliência. Agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro, 31 dias. Novembro, 30 dias. E termina com dezembro, aqui, ó, na saliência do nosso ossinho, que vai ter 31 dias. Então, vocês viram que a gente consegue saber quais são os meses com a ajuda das nossas mãos. Então, é só a gente se concentrar que a gente consegue descobrir quais são os meses que tem 30 dias e os meses que tem 31 dias. Lembrando que fevereiro, ele vai ter 28 dias ou 29 dias. Por que mesmo, Pro? Porque a cada 4 anos, aquelas 6 horas que vai sobrando, nós vamos juntá-las, que terá os 24 horas de mais um dia. Então, esse um dia que é a mais, ele entra lá no mês de fevereiro. Por isso que a gente chama ele de ano bissexto. Tá bom, turminha? Façam com paciência e agora nós vamos lá para português. Agora, turminha, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre textos de instrução. O que é um texto de instrução? Ele está te instruindo a algo. Onde nós encontramos isso no nosso dia a dia? Porque no nosso dia a dia nós temos constantemente. Então, a gente pode continuar pensando assim. Será que para tomar um remédio eu tenho a instrução correta de como se deve tomar? Aqui a Pro tá com uma caixinha de uma pastilha de Eno. É para o estômago. Então, aqui tem, olha, as indicações. Para que serve? O modo de uso. Como devemos tomar esses remédios? Será que é para mim pegar essas pastilhas e tomar à vontade? Não, tem a maneira correta de como tomar, a cada quanto tempo tomarmos. Então, é uma instrução e uma bula de remédio, onde nós temos também. Será que no videogame tem instruções? Olha aqui, eu peguei a caixa do videogame do meu filho e tem as instruções de como utilizá-lo. Então, olha, para que serve o passo 1? Aonde nós devemos colocar? Tem tudo instruindo corretamente as pessoas em como utilizar. Tem as instruções do que contém também dentro da caixa, ó. Tem tudo, porque você pega a caixa aqui, ele não tá instruindo de como você deve de fazer. Onde mais nós temos textos de instruções? Em um cardápio, aqui a Pro trouxe um cardápio de bolo. Tem as instruções também de quais são os sabores, o tipo de massa, o recheio, os valores. Também é um texto de instrução. O que mais? A Pro pegou de um jogo do meu filho, também do videogame. Também fala todas as instruções. Olha, o manual de instrução desse do videogame. Aonde mais? Será que para construir um brinquedo se tem instruções? Tem. Olha aqui. Um texto de instruções. Ele não tá escrito, ó, mas ele tem o passo a passo de como montarmos, ó, o brinquedo corretamente. Então, ele vai mostrando passo a passo, ó. Pode ver que ele tem até os números que vai mostrando, ó, passo a passo. É um texto de instruções também.
Onde mais nós encontramos? Em receitas. Não tem também as instruções? A Pro pegou meu caderninho de receita, minha agendinha de receita, ó. Então aqui eu tenho uma receita de trança recheada e o de um panetone trufado. Será que a instrução passo a passo da trança recheada é a mesma coisa do que o panetone? A gente precisa, né, estar acompanhando essa leitura para pegar as instruções do passo a passo e da maneira correta. Então, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 38 e 39, que é a abertura, que são os trechos de instruções que a Pro explicou para vocês. Depois que fez isso, a gente vai virar lá na página 40. O que nós temos? Receitas deliciosas. Tem receitas. É um cupcake colorido. Ele tem todo o modo de preparo, né, para esse cupcake. O que a gente precisa primeiro? Separado dos ingredientes. Então, vocês vão separar todos os ingredientes. Depois, o modo de preparo. Como é que faz, o passo a passo, tudo certinho. Na página 41, vocês têm para entender o texto. O que vocês vão fazer? Vão ler, né, o texto que tá aqui e responder a página 41 de acordo com o passo a passo na sequência correta. Depois que terminou isso, vai virar lá na página 42, que continua também falando sobre a nossa receita. E o que a gente precisa para trabalhar com receita? Quando a gente fala assim, ó, colher de chá, né? O que é uma colher de chá? Ela é bem pequenininha, ó. E uma colher de sobremesa? Tá vendo? Ela é maiorzinha. E uma colher de sopa? Na receita sempre fala assim, coloque uma colher de chá de sal. Vocês sabem que é a menor colher. Uma colher de sobremesa, ela é maior do que a de chá, ó. E a colher de sopa? Então, vocês viram que são 3 instrumentos de medidas diferentes. Aí, se a gente fala assim, olha, 1/4 da xícara, meia xícara. Então, o que a gente tem? A Pro também tem outros medidores, ó. 3 tipos. Então, aqui a xícara inteira, a meia xícara e 1/4. Então, a gente tem a xícara dividida em medidas. Como que a gente pode medir também? Né? Em uma receita, tem o copo de medidas. Aqui nesse copo da Pro, ó, tem xícaras, tem gramas. Então, ele fala por xícaras, por gramas, que é o peso. Aí, aqui ele mostra ml. Vocês viram que tem várias maneiras de se medir no copo de medida também. Então, ele mede o líquido, ele mede o sólido, que seria a farinha de trigo ou o açúcar. Eu posso medir ali o leite, a quantidade de leite, de água, de óleo. Então, você consegue vários instrumentos de medidas. Lá na página 42, fala assim, ó, da receita culinária. O que é um tipo de texto, né? Que apresenta o passo a passo do quê? De como a gente fazer uma receita. Será que se eu não seguir o passo a passo, essa receita vai dar certo? Será que se eu colocar os ingredientes que eu quero, em vez de ser os ingredientes da receita, vai dar certo? Não. Nós precisamos seguir o passo a passo da receita. Por isso que é um texto de instrução. Ele vai mostrar o que você precisa, a quantidade que você precisa. Então, a gente tem um passo a passo embaixo do outro. Depois que vocês terminarem toda essa sequência, vocês vão pegar o livrinho lá de fichas de atividade, na página 17. Pegou esse livrinho de fichas de atividade na página 17. O que apresenta para vocês aí? Uma receita. Então, vocês vão ver. É um mousse rápido de chocolate, de limão, perdão. Olha esse mousse rápido, o passo a passo do que está mostrando e vai respondendo de acordo com o texto. E a última opção, ele fala assim, olha, pense em uma receita fácil de fazer e que você tenha aprendido com os seus familiares e registre aqui. Agora é a hora de vocês colocarem uma receita fácil da casa de vocês. Pro, eu não sei nenhuma receita. Lembra que a Pro colocou várias receitas no YouTube? Pode ir lá. Eu tenho a receita de batata doce, que é o brigadeiro de batata doce que a Pro postou. Tem a receita do smoothie de chocolate, de banana com chocolate. Tem a receita do brigadeiro de cenoura. Então, vocês têm 3 receitas lá que ajudam vocês também a fazer o passo a passo. O que eu quero que vocês façam? Peguem o livro. Aqui sempre, ó, é o título da receita, o ingrediente que precisa e o modo de fazer. Como é que vocês fazem essa receita?
Põe primeiro na panela, coloca no liquidificador, precisa ir para o fogo para mexer. Como é o passo a passo de vocês nessa receita? Então, é essa a atividade de hoje. Façam com calma, peçam ajuda para a mamãe, peçam ajuda para a Pro e a gente vai se conversando, tá bom?